Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como estar fazendo o ponto baixo, né? A nossa segunda aulinha de como aprender a fazer crochê, né? Eu vou estar ensinando aqui pra vocês esse ponto aqui, ó, a partir das correntinhas que a gente fez na aula anterior. Lembra que a gente fez as correntinhas? Eu dei um tempinho aí pra vocês estarem praticando. E hoje eu vou estar ensinando este ponto aqui. Eu também, gente, vou estar dando diquinhas pra vocês de como tá deixando o seu crochê sempre retinho. Aqui, ó, nas laterais. Por quê? Já aconteceu comigo, quando eu era iniciante. Eu fazia esse tipo de trabalho, né, quadrado, retangular, e ele ficava assim. Ou ele ficava assim, né? Ou ele repuxava pra baixo, ou ele repuxava pra cima. Tô dando essa diquinha pra vocês não estarem cometendo o mesmo erro, né? Não estarem tendo o mesmo problema que eu tive no início. Ele é um pontinho bem básico, dá pra fazer muita coisa com ele, principalmente bolsas. Enfim, é uma infinidade aí. Ele é considerado um dos pontos essenciais do crochê. Aqui. Eu vou estar fazendo essa mostrinha aqui. Como eu conto as minhas correntinhas? Vamos lá. Cada correntinha possui 2 alcinhas. Essas 2 alcinhas equivalem como uma. Então, eu tenho aqui uma bem justinha aqui, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Tá certo? Cada correntinha possui 2 alcinhas. Essa laçada que fica aqui na agulha, a gente não conta, tá? Porque ela não é uma corrente formada. Tá vendo? Ela está incompleta. Eu vou fazer mais uma aqui, vai ficar 16. Tá? Então, a partir daqui, feitas suas correntinhas, você vai inclinar aqui um pouquinho, né? Com a sua agulha. Você não conta essa que está aqui na agulha. Você vai pular essa primeira, vai vir aqui na segunda. Vai introduzir a agulha aqui na primeira alcinha que tem aqui nela. Não vai pegar as 2, só uma. Introduziu a agulha, vem aqui, ó, o fio que vem do novelo. Você passa ele por cima aqui da agulha, né? A agulha por baixo do fio, né? Com a ponta da agulha para baixo, você vem, puxa, pegou o fio. Fiquei com 2 voltinhas na agulha. Venho, pego o meu fio novamente e tiro de uma vez as 2 voltinhas. Fiz aqui o primeiro ponto baixo. Novamente, eu venho aqui na minha próxima correntinha, olha, ela aqui. Introduzo a minha agulha, pegando somente uma alcinha. Pego o meu fio. Busco. Dou uma alongadinha aqui, ó, só pra ficar na mesma altura. Pego o fio novamente e puxo pelas 2. Viu? E tem aqui o nosso segundo ponto baixo. Cada ponto baixo ele vai formar esse Vzinho aqui, ou essa correntinha aqui em cima dele. Certo? Ó, tem um aqui, meio escondidinho. E eu tenho o meu segundo aqui. Vamos fazer mais? Cuidado para não estar fazendo na mesma correntinha aqui, porque senão depois lá no final a gente vai ter um probleminha, né, com o seu crochê, assim, repuxando, babadando, como o pessoal chama. Então, vamos lá. Aqui, ó, na minha próxima correntinha,
Introduzo a agulha, pego o fio, passo, pego o fio de novo, passo pelas duas alcinhas. Eu venho aqui, ó, novamente. Próxima correntinha aqui, ó. Introduzo a agulha, pego o meu fio, puxo, dou uma alongadinha para ficar do mesmo tamanho, pego o fio, passo aqui pelas duas. Vendo como vai formando um dos nossos pontos baixos? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos para ver? Quem quiser contar aqui por cima também, ó. 1, 2, 3, 4. A gente vai seguir aqui até o final. A gente começou com 16 correntinhas, lembram? Como a gente pulou uma, então o correto é a gente terminar aqui a nossa carreirinha com 15 pontos baixos, né? No começo, gente, essas primeiras carreirinhas, para quem tá iniciando, pode ser um pouquinho cômoda, porque você não tem habilidade de segurar a agulha, você não tem habilidade ainda de segurar o fio, o trabalho, então de início aqui pode ser que você se atrapalhe um pouquinho, que se incomode um pouquinho. Quem já tem mais prática aí, essa parte aqui ela sempre costuma a incomodar um pouco, atrapalhar um pouco. Então muita gente segura aqui, ó, com o mindinho e com o anelar e faz os pontos normalmente, ó. Pego o meu fio, alongo, pego o meu fio, puxo. Eu solto, né, quando eu vou finalizar o ponto, mas não tem problema. Sempre conta a quantidade de correntinhas que vocês têm. Lembra essa minha aqui que ficou bem justinha? Ela também faz, viu? Ela também conta. Vou vir aqui, ó, e faço. Certo? Olha só como ficou. Aqui eu vou estar contando com vocês, tá conferindo a nossa quantidade de pontos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos aqui 15 correntinhas. Se você se atrapalhar em contar aqui e não souber diferenciar ainda, não tem problema. Você vem aqui, ó, em cima, que você consegue contar pelas correntinhas que formam aqui em cima. Tem dificuldade de contar por aqui, é só contar aqui por cima, né? Aqui a gente vai colocar a agulha. Tem duas maneiras para você subir. Você vira o trabalho para a esquerda, faz uma corrente que equivale ao nosso primeiro ponto, que tá aqui em cima, ó. Nosso primeiro ponto tá aqui. Olha ele aqui. A gente faz uma corrente que ela equivale a esse ponto. Aí vem aqui no próximo ponto. Aqui, ó, tem um espacinho aqui no próximo ponto, ó, você coloca a agulha. Ele vai pegar as duas correntinhas no ponto, tá vendo, ó? Aqui, ó, no espacinho, você coloca a agulha, vai pegar as duas correntinhas. Você vem aqui, pega o fio, passa aqui por dentro, faz o ponto baixo normalmente. Aqui o próximo, olha, vem aqui nesse espacinho, pegando as duas correntinhas, passa aqui e faz o ponto baixo. Novamente, olha, cheguei aqui, ó,
no espacinho aqui, introduzo a minha agulha. Ó, fiquem atentos a pegar essas duas correntinhas. Venho aqui, puxo meu fio, faço meu ponto baixo. Tem que comece assim. Não tem problema nenhum seguir assim. Tá certíssimo. Deixa eu desmanchar aqui. Antes de eu virar meu trabalho, eu costumo já fazer a minha correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto aqui, ó. Antes de virar, eu já faço a minha correntinha. Viro para a esquerda e faço normalmente meus pontos baixos. Esse primeiro ponto aqui, ele não conta, porque a gente já fez as correntinhas. Então, a gente vem aqui no próximo. Aqui, ó. Pega as duas correntinhas. Pega o fio aqui, passa por dentro. Pega o fio, passa pelas duas laçadinhas. Novamente, aqui no espacinho, você pega as duas correntinhas. Pega o fio, passa aqui por dentro, dá uma ajustadinha para ficar do mesmo tamanho. Pega o fio e faz o ponto baixo. E aqui, você vai seguir até o final. Chegando aqui no final, a gente vai se deparar com uma situação em que muita gente acaba se confundindo, né? Ou faz ponto a mais, ou faz ponto a menos, né? Esquece de fazer os pontos. Lembre-se sempre de estar contando os pontos que você está fazendo. É muito importante para no final você não esquecer ponto, né? De estar fazendo algum ponto ou fazendo algum ponto a mais. Ó, cheguei no final. Olha aqui. Aqui, gente, eu ainda tenho mais um ponto para fazer. Não se esqueçam dele. Olha ele aqui em cima, ó. Olha aqui por cima, vocês estão vendo, ó? Então, você vai fazer normalmente. Ele aqui é um pouquinho mais complicado. Muitas vezes você introduz a agulha, você só pega uma alcinha. Então, atente-se. Atentem-se bem a estar pegando as duas, tá? Pra não ficar feio. Pega ele aqui, faz o ponto baixo. Olha só como ficou. Muita gente acaba esquecendo de fazer esse ponto, gente, mas ele é muito importante para o nosso crochê seguir retinho. Então, vamos contar novamente quantos pontos a gente tem? Olha lá. Né? Aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá vendo que deu certinho? Vocês sempre vão estar fazendo assim, carreiras de ida e volta. Chegou aqui no final, a mesma coisa, olha. Faz uma correntinha, né? Vira para a esquerda. Não fiquem virando, gente, para lados opostos. Tipo assim, você começou a primeira carreira, virou para a esquerda. Aí a segunda carreira, virou para a direita ali, ó. Aqui, tá vendo? Ao invés de você virar para lá, você vira para cá. Evitem estar fazendo isso para poder não estar embolando aqui e vocês estarem se perdendo nesse ponto aqui. Certo? Eu vou estar dando um exemplo para vocês do que acontece quando você esquece de fazer o ponto. Vou seguir aqui minha carreirinha de pontos baixos
E chegando lá no final, eu vou meio que esquecer o último ponto. E continuar subindo a carreira para vocês estarem vendo o que acontece quando a gente vai esquecendo o último ponto. Muita gente que chega aqui e acha que não tem mais pontos. Porque olha como é que ele fica aqui. Parece que não tem mais onde fazer algum ponto, mas é aqui que o pessoal se engana. Porque ele tá aqui bem escondidinho. Mas tá aqui, ó. Dá pra ver? Tá aqui bem escondidinho. Olha só, gente, um exemplo do que acontece quando você esquece esse último ponto. Você vai deixando ele pra trás. Olha o que vai acontecendo com o nosso crochê. Tá vendo que ele vai deformando? Olha. Ele vai criando essa deformidade que acaba com que chega aqui. Você inicia com um tamanho, quando vai chegar lá no final, você tá com um tamanho assim totalmente diferente, errado. Você pode, faz uma carreira, faz outra, aí na terceira você conta, para ter certeza de que estão todos iguais. Porque se não tiver, aí você volta na carreira anterior, confere se foi ali que você deixou faltando um ponto, desmancha e faz ali aquele ponto onde está faltando, tá? Aqui, ó, foi um exemplo que eu dei que acontece quando a gente acaba esquecendo, né, o último pontinho aqui. Acaba esquecendo de fazer aqui no último ponto. Lembra que a gente começou com 15 pontos? Olha só quantos a gente vai ter aqui. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só a quantidade de pontos que a gente acabou deixando para trás. A gente começou com 15 e já terminou aqui com 12. Então, vocês estão vendo a importância de vocês estarem sempre contando e conferindo se está correto, se tem a mais, se tem a menos. É justamente para não estar acontecendo isso. Agora, eu vou estar fazendo uma outra amostrinha para vocês do que acontece quando a gente coloca pontos a mais. Olha só, gente. Muita gente, quando começa o crochê, acaba colocando ponto a mais sem perceber e acaba deformando o nosso trabalho também. Tá ensinando aqui, ó. Muita gente faz assim, ó, faz aquela correntinha para subir a carreira, né, que equivale aqui ao nosso primeiro ponto, e quando ela vira o trabalho, ela acha que tem que fazer um ponto aqui. Sendo que ela já fez aquela correntinha que substitui esse primeiro ponto, mas ela não percebe, ela não sabe. Então o que acontece? Ela fez a correntinha, aí faz um ponto aqui. Aqui, pessoal, um exemplo também de um erro que pode estar acontecendo, né? Olha, quando você acaba fazendo ponto a mais aqui, o seu trabalho ele vai abrindo, ele vai criando um leque. Então, assim, importante vocês estarem fazendo ponto sobre ponto e estarem sempre contando a quantidade de pontos que você tem. Porque se você começou aqui com 15 pontos e encerrou ele com a quantidade a mais ou a menos, é porque alguma coisa tá errada, tá no meio. Então, a gente começou com 15 pontos. Olha só quantos a gente já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha só a quantidade a mais de pontos que a gente ficou. Então, é muito importante vocês estarem sempre atentos cá na pontinha, né, da carreira, onde vocês estão iniciando. Fique sempre atento
com a quantidade de pontos que você tem para a quantidade de pontos que você quer ficar, né? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo nós vamos estar aprendendo como fazer este ponto aqui, o meio ponto alto. Olha só, gente, que coisinha mais fofa que ele fica, mais bonito. Aqui, ó. Lado contrário, né? O avesso. Com o tempo vocês vão estar aprendendo a diferenciar aqui o avesso do direito, tá? Mas isso aqui, conforme vocês vão fazendo, vocês vão aprendendo a diferenciar. Olha só. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!